Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui para o nosso canal do YouTube, desta vez sobre português e gramática. Eu sou o Júlio Batista, criador do site juliobatista.com.br e autor de dezenas de livros na área de informática. E estas aulas são de autoria do colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, com o qual tenho uma parceria para a divulgação e venda dos cursos há mais de uma década. Estas aulas que vocês estão assistindo sobre português e gramática, elas fazem parte da nossa formação completa de português e gramática. É um curso completo, serve tanto para ensino fundamental, ensino médio, Enem, concursos públicos, vestibulares. Ele é composto de 684 videoaulas, tem acesso vitalício e suporte a dúvidas. O preço normal dele é R$ 297, mas para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, criamos esse link com uma promoção incrível de R$ 37,99, pagamento único, tá bom? Se você assistiu o vídeo, gostar da didática do professor Jailton e quiser fazer a inscrição, é só acessar esse link aqui. E esse link também aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tem informações detalhadas sobre esta formação. E no final do vídeo eu ponho mais alguns detalhes para vocês. Valeu? Um excelente estudo a todos e espero que gostem desta aula de demonstração. Na continuação do nosso curso completo de gramática, o nosso estudo de acentuação gráfica, vamos ver agora mais um caso especial, né, que foge àquela regra genérica das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Então vamos ver agora a regra que a gente chama de regra do hiato. Vimos já no nosso módulo de fonética o que vem a ser o hiato, então não há necessidade de nós falarmos novamente. Então o que é que diz essa regra? Ela diz assim, ó, acentua-se o I ou o U quando for a segunda vogal do hiato, tônica, sozinha na sílaba ou formando sílaba com S. Para esta regra, você tem que atentar para as seguintes coisas. Primeiro que você só vai acentuar o I ou o U, primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que ser tônico. E a terceira coisa, ele tem que estar sozinho, ou I ou U, eles têm que estar sozinho na sílaba. No máximo, a única letra que pode ir com ele é a letra S. Ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho a palavra saída. Então qual é a justificativa, né, da palavra saída? Por que ela é acentuada? Se você for pela regra saída, é uma paroxítona. Então se você for tentar analisar essa palavra pela regra da paroxítona, não ia dar certo. Ó. Paroxítona terminada em A não é acentuada. Acentuadas são oxítonas terminadas em A. Então, nesse caso, não ia dar certo. E por que saída é acentuada? Aí você vai ver. É a regra do hiato, que diz que acentua-se o I ou o U. Olha só, eu tenho o I. O acento aqui foi no I. Quando for a segunda vogal do hiato, ó, eu tenho aqui ó, um A e eu tenho o I. O A é a primeira vogal, o I é a segunda vogal do hiato. O I tem que ser tônico, tá aqui, ó. O I é tônico. E ele está sozinho na sílaba. Então, por isso que é acentuado. Da mesma forma, ó, a palavra saúde. Aqui eu acentuei o I, aqui eu acentuei o U. Aí eu tenho ainda, ó, caístes. Olha só isso aqui, ó. Acentua-se o I ou o U quando for a segunda vogal do hiato. E observa que ela tem que estar sozinha ou acompanhado de S. Veja que aqui, pessoal, o I ele não está só, mas ele está acompanhado de S. É o único caso em que o I não está só e pode ser acentuado. Então, por quê? Porque está acompanhado de S. Eu tenho a palavra ó, balaústre. É acentuado. Veja, o I, o U está sozinho, no caso acompanhado de S, forma a segunda vogal do hiato e ele é tônico. Tem também a palavra faísca, seguindo a mesma regra, e tenho a palavra baú. Tá? Então, a regra geral do hiato é essa. Acentua-se o I ou o U quando for a segunda vogal do hiato, está aqui, forma a segunda vogal do hiato, sozinha na sílaba ou formando sílaba com S. Como no português toda regra tem exceção, vamos a elas. Então, observação 1. Se o I ou o U estiver na sílaba seguinte, acompanhado de qualquer outra letra que não o S, então não leva acento. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, observa que caíste foi acentuado. Já cair não é acentuado. Veja que a pronúncia é a mesma. Ó. Caíste, cair. Né? O I é forte nos dois casos. O I está formando hiato. É a segunda vogal do hiato
está em outra sílaba, só que a diferença está bem aqui nessa última parte. Só vai ser acentuado se estiver acompanhado de S ou se estiver sozinho. Se tiver qualquer outra letra, não é acentuado. Da mesma forma que, ó, juiz. Observa que aqui eu tenho um Z, né? Não é um S, é um Z. Eu tenho aqui a palavra caiu e eu tenho a palavra Luiz. Em relação a Luiz, cabe aqui um comentário. Então, veja, Luiz, se você escreve Luiz com Z, este Luiz não é acentuado. Por quê? Porque ele vai ferir, né, a regra do hiato quando diz que ele só vai ser acentuado se estiver formando sílaba com S. O S é a única letra que pode acompanhar para poder ser acentuado. Já a palavra Luiz, quando você escreve ele ela com S, aí já leva acento. Por quê? Porque agora obedece todas as regras. Ó. O I é forte, segunda vogal do hiato é tônica e está sozinho na sílaba acompanhado de S. Então, aqui, ó, nesse caso aqui especial, você pode ver a grande diferença, certo? Então, o hiato, o I ou U só vai ser acentuado se estiver sozinho ou, no máximo, acompanhado, né, de S. Agora, temos ainda uma outra observação. Se na sílaba seguinte houver um NH, então não haverá acento. Da mesma forma, se a vogal for repetida. Então, aqui nós estamos nas exceções. Se eu tiver, por exemplo, a palavra rainha, observa que a palavra rainha obedece às três... é o I forte, ok. Forma a segunda vogal do hiato, ok. Tônica, ok. Está sozinha na sílaba. E por que não é acentuado? Porque a sílaba seguinte, nós temos o NH. Então, mesmo que ele obedeça esses três critérios, mas se na sílaba seguinte nós tivermos o NH, então não é acentuado. Da mesma forma, a palavra moinho, da mesma forma, a palavra tainha, a palavra xiita. Ó, a palavra xiita, ela não é acentuada, por quê? Porque nós temos aqui a letra repetida, né? Porque aqui é forte, segue as mesmas regras. O I é forte, segunda vogal do hiato, está sozinho na sílaba. Mas como é uma letra repetida, então não é acentuado. Ó. Campainha, porque tem o NH, e eu tenho Paracuba, né? Não é acentuado porque exatamente está repetida. Ok? Então, esta é a regra geral do hiato. Porém, né, houve, com o novo acordo ortográfico, houve uma mudança aqui nesta regra. Então, vamos ver esta mudança na próxima aula. Nós vamos ver que algumas palavras, né, que outrora obedeciam aqui este critério, agora não são mais acentuadas. Então, na próxima aula, a gente continua. Continuando, então, aqui a regra do hiato, nós vimos na aula passada o seguinte. Acentua-se o I e o U, ou o U, quando for a segunda vogal do hiato, tônica sozinha na sílaba, ou formando sílaba com S. Então, essa é a regra geral do hiato. Por exemplo, aqui nós tínhamos a palavra saída e o exemplo a palavra balaústre, ok? O novo acordo ortográfico modificou essa regra. Segundo o novo acordo ortográfico, nós temos o seguinte, ó, o novo acordo ortográfico aboliu o acento das vogais I e U, tônicas isoladas na sílaba, formando o vocábulo paroxítonos quando precedidos de ditongo. Então, veja bem, ó, qual foi a grande mudança aí? Antes do acordo ortográfico, não importa em que posição estava e o que vinha antes, não interessava. A regra do hiato era genérica, era geral. Então, antes do acordo ortográfico, qualquer palavra formando I ou U, formando hiato tônico sozinho na sílaba, ele era acentuado. Agora, com o novo acordo ortográfico, essa regra ela foi restrita e agora passa a ter uma exceção. Qual é a exceção? Se nós tivermos paroxítonas, né, e essa paroxítona vier precedida de ditongo, então não é acentuado. Eu tenho aqui, ó, baiuca. Segundo a regra antiga, baiuca era para ser acentuado. O I está formando
Ó, o U aqui está formando hiato sozinho na sílaba e ele é tônico, deveria ser acentuado. Porém, observa que baiuca é uma paroxítona, o U é paroxítona, e observa também que eu tenho aqui, ó, um ditongo. Veja, um ditongo antes deste hiato. Então, por conta disso, não é acentuado. O novo acordo ortográfico aboliu o acento no U para esse tipo de palavra. Por exemplo, também, bocaiúva. Né? Bocaiúva era acentuado, mas agora não é. Observa que eu tenho aqui uma paroxítona. Observa que a paroxítona, nós temos o U formando o hiato, né? E antes dele vem um ditongo. Então, não é acentuado. Palavra feiura segue a mesma regra. Entendido? Então, só recapitulando aqui, ó, o novo acordo ortográfico, ele aboliu o acento das vogais I e U tônicos isoladas na sílaba, formando vocábulos paroxítonas quando precedidos de ditongo. Muito bem. Pessoal, para você entender o que a gente está falando, ó, observa que nós falamos aqui, ó, de ditongo, falamos de paroxítonas. Então, esses conceitos a gente já estudou anteriormente, tá? Nós fizemos uma revisão nessa aula de paroxítona e ditongo nós tínhamos lá na parte de fonética, tá bom? Olha, permanecem acentuadas as suas ocorrências que formam vocábulos oxítonas. Veja, a regra ela é restrita para os paroxítonas, mas para as palavras oxítonas, a regra continua valendo. Por exemplo, tuiuiu. Olha aí, ó, tuiuiu, certo? Observa que tuiuiu, aqui eu tenho um ditongo, só que é oxítona. Eu tenho a palavra Piauí. Piauí, ó, aqui eu tenho uma oxítona, eu tenho um ditongo, eu tenho um hiato, o I sendo a segunda vogal do hiato, só que diferente desta palavra bocaiúva, por exemplo, aqui a palavra Piauí, ela é uma oxítona. Então, só recapitulando, se a palavra for oxítona, permanece o acento. Se a palavra for paroxítona precedida de ditongo, aí o acento está abolido, ok? Então, essa é a exceção da regra do hiato. Também, o novo acordo ortográfico aboliu, né, o acento de o e e. Temos aqui mais uma regra, né, a regra do hiato o e. Então, de acordo com o novo acordo ortográfico, não se acentua mais o primeiro O ou o E dos ditongos e ou O no final das palavras. Dessa forma, por exemplo, a palavra enjoo. Então, por exemplo, a palavra enjoo não leva mais acento. A palavra perdoo, vou, abençoo não deve mais ser acentuada, ok? Também, ó, e nós temos leem, deem, veem e leem novamente, né? Repetimos aqui. Ok, pessoal? Então, que fique claro aqui a regra do hiato. Então, na próxima aula, a gente continua falando de mais uma regra de acentuação gráfica. O detalhe é que a gente vai ter bastante exercício e aí você vai fixar esse assunto cada vez melhor. Que bom que você acompanhou a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, possa ter trazido bons conhecimentos e principalmente conhecimentos úteis que você vai aplicar no seu dia a dia. Lembro para vocês que essas lições, elas são aulas de demonstração da nossa formação completa em português e gramática. É um curso completo para quem quer dominar de verdade e sem dificuldades o nosso bom idioma português. Português hoje, saber escrever, interpretar corretamente, é uma habilidade exigida cada vez mais no mercado de trabalho. Então você precisa dominar o idioma português e a gramática do idioma português. Essa nossa formação ele é um curso online composto de 684 videoaulas. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso diretamente com o autor, o colega Jailton, e concluído o curso tem certificado de participação no curso. Todas as aulas já estão gravadas, já estão dentro do ambiente do curso. Todas as 684 videoaulas. O preço normal dessa formação é R$ 297, que é um preço bastante razoável pela quantidade de informações que a gente está disponibilizando. Mas para você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu consegui com o professor Jailton uma promoção que beira o inacreditável. Somente através deste link aqui, tá? bit.ly/curso Portgram, português gramática. Você pode fazer a inscrição por R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É pagamento único. Você paga uma única vez e tem acesso vitalício a todas as 684 videoaulas no nosso curso completo de português e gramática.
O Sr. Jailton disponibilizou para nós 100 vagas nesta promoção, então acessa aqui e verifica se o botão de inscrição estiver ainda ativo, é porque ainda existem vagas disponíveis para esta promoção, tá legal? Espero que vocês possam ser um dos nossos alunos e gostaria muito de vê-los lá dentro do ambiente do curso. Reforço o agradecimento por terem acompanhado a lição até o final. Se tiverem alguma dúvida, comentários, críticas, sugestões e elogios, usem por gentileza o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal. Ao inscreverem-se no canal não tem nenhum custo, é gratuito. E ainda vocês são avisados sempre que um novo vídeo é disponibilizado. Não esqueçam de usar o campo comentários, como eu já descrevi, para dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Como é que vocês podem me ajudar na divulgação? Compartilhando o link do vídeo ou da playlist, estão ambos aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, através das redes sociais, Facebook, Instagram. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, Telegram, pode compartilhar o link dos vídeos. Fiquem à vontade para divulgar essas aulas de demonstração, que são também conhecimento importante sobre português e gramática. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.